Nada de novo no front, não tem nada de novo. Até porque é uma refilmagem de um filme de 1930 que já era baseado no livro do Erich Maria Remarque, né? Remarque, de 1929. Mas, ao mostrar os horrores da Primeira Guerra Mundial, a mensagem que deixa é muito importante. Uma guerra não é batatinha. Não é um passeio no parque com homens vestidos de soldadinhos. Hoje, eu e Carlos de Freitas falaremos sobre este filme que mostra de forma nua... Ah não, eu tirei o nua porque era mais um clichê desse. De forma crua, os horrores da Primeira Guerra. E aí? Assististe o filme? Assisti pela segunda vez, né? Eu já tinha assistido logo que saiu na Netflix. Ah, você tinha assistido já? Tinha assistido. Lembra que eu até recomendei num... então foi esse, eu não lembrava. Que a gente falou sobre guerra? A gente falou sobre guerra dos mercenários, né? Aliás, já vou indicar, assista o nosso programa sobre guerra, que exatamente fala dos mercenários, os nossos amigos vão colocar aqui embaixo, fazer essas coisas. É um filme, assim, leve, né? Pra assistir com a família, num filminho do sábado à tarde, reúne a galera, pega a pipoquinha e aí vomita tudo. Né? Nossa Senhora. Mas é um filme muito interessante, cara. Eu ouso dizer que talvez seja o favorito, hein? Dos que eu vi... Oscar, eu acho que ele tem cara de Oscar. Eu não sei se vai perder para algum desses lacraçãozinho, mas é um filmaço, cara. Cara, sabe que uma coisa que eu achei bem interessante esse ano não teve lacração assim, que bom. Escancarada. O favorito mesmo, que é o Tudo ao Mesmo Tempo, blá, 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 ele tem uma lacraçãozinha, mas não é. A mensagem final não é uma mensagem ruim. Legal. O Nada de Novo, a mensagem... aliás, é uma coisa que eu queria comentar aqui com você. Nós, conservadores... Começou com nós, conservadores, tem vontade de... Não, a nossa turminha, a nossa bolha, vamos dizer assim. De abrir uma vodka em virada. A gente que tem essa coisa mais cristão, conservador... Eu acho que muitas vezes a nossa turma comete um erro fatal quando vai falar de filme, de artes em geral. Esse filme é um exemplo muito bom para isso, porque é um filme completamente pacifista. É um filme anti-guerra. Totalmente anti-guerra. E é guerra do primeiro ao último frame. Sim. Né? Então, o livro, inclusive, também é considerado literatura anti-guerra. Anti-guerra, pacifista. Né? Porque é um livro muito pesado, muito pesado. Inclusive, coisas do livro que não estão no filme. Assim. O filme dá uma romanceada, né? O filme tem uma certa coisa que me incomoda, às vezes, um pouco. Fica bonita aquela guerra, né? Não é só isso. Tem alguns contrastes, né? Então... claro que é mais ou menos assim, mas eles faziam questão de mostrar os generais comendo bem. Comendo bem, né, e os caras ali, tomando água suja, pegando o que tinha. Não, é isso, né? Mas assim... Que não é tão maniqueísta, né? O general às vezes participava de algumas coisas. E os generais sempre são figuras muito, muito negativas, né? Mas sabe o que eu acho que é interessante? Eu achei que é o primeiro filme que eu vi, pelo menos, que mostra o lado alemão. São os alemães, né? A partir do ponto de vista. Alemão que escreveu. Na realidade, mas teve a primeira filmagem, teve duas, eu acho que se não me engano, teve uma dos anos 70 também, mas tudo feita por americano. A dos anos 70 acho que foi pra TV, se não me engano. Então, mas a primeira foi até vencedora do Oscar. Foi? Ganhou o Oscar. A primeira ganhou, Nada de Novo no Front. Foi, acho que em 1930, 1931, né? E o livro é de 29, ou seja, deve ter sido um estouro. Não, diz que depois do Goethe, é o cara que mais vendeu livro na Alemanha. E esse livro deve ter sido o... E o cara escreve em alemão, né? Quem lê alemão? Ninguém sabe. De Deus. Mas é pesado. Agora, o filme é legal, que ele começa lá com aquele... A molecadinha. Raposinhas. Não, as raposas. Sim. Né? Já bem a primeira cena, aquela... Que isso também eu acho um contraste, como se a natureza fosse aconchegante, né? Né? Não tem, cara, não tem. Aí depois vai para aquela situação de guerra, os corpos. Mas, por outro lado, eu acho que ele mostra um pouco assim... A natureza cagou pra guerra. Tipo, tá acontecendo, aí quando acontece a coisa... E outra coisa, né? O ser humano vira animal também, né? Tem um pouco disso. Tem várias mensagens. Eu acho que o filme, ele tem alguma simbologia nesse sentido, mas essa, você falou dos moleques, né?
Pô, cara, não tinha a menor ideia do que eles... Porra, cara... Vai ver se tem mulher. Será que tem mulher? Né? Os caras, um perguntando, será que tem mulher? E sabe o que eu acho que é importante esse filme para uma geração que fica falando assim, o bom mesmo era uma guerra civil no Brasil, né? A gente não vai... O Zé Cruzadinha, que acha que vai botar aquela coisinha lá, vai sair fácil. Assim, vamos matar e morrer pela pátria. Cara, matar e morrer pela pátria é um negócio muito sério. Muito sério, muito sério. E não é... doloroso. Não tem beleza. Não tem beleza, cara. Não tem nenhuma beleza. E o filme é muito cru, né? Nesse sentido. Então, claro que é muito pior, né? Porque é um filme. Né? Sim, ali deve ser. Claro. Mas você percebe, tem cenas assim do cara botando a cara na lama, desesperado por uma água suja, que nem qualquer você falou. Comendo, quando eles pegam alguma comida, já estão... Nossa, o cara viu comida, o cara pega, não tem o que pensar, né? E é muito interessante também quando o Morgan fez o negócio da Primeira Guerra. O Morgan é um amigo nosso, quem não conhece, ele fez um especial sobre a Primeira Guerra. E muitas das histórias eu já sabia o pano de fundo. Então, por exemplo, a gente olha esse filme, já está no final da guerra, as trincheiras já estão construídas. Sim. Imagina, cara, que cada trincheira daquela... Cada exército, de um lado e do outro, teve que cavar, levar o coisa, sabe? Tipo, a gente já vê no filme tudo prontinho. A quantidade de energia humana que precisa para acontecer uma tragédia daquele tamanho, né? Mas várias valas, né? Você vê corpo para tudo que é lado. Eu fico imaginando... O cheiro, né? O cheiro que devia ser. Porque só naquela trincheira ali onde eles estavam foram 3 milhões de vidas, né? Exato. E assim, o legal do filme no final, enfim, não vai atrapalhar, mas eles dizem que aquelas trincheiras, os alemães avançaram às vezes metros. Não conseguiam avançar nem 1 quilômetro. Quer dizer, toda aquela quantidade de vida perdida por nada, por centímetros de avanço. E outra coisa que eu acho interessante na Primeira Guerra, que eu acho triste também, né? É a roleta, né, cara? O cara sai da trincheira, vai correndo, pode morrer ou não por pura sorte. Não tem nada. O cara pode ser o melhor soldado do mundo, pode ser o pior soldado do mundo. Não tem nada, não tem nenhum heroísmo. Nada de herói, imagina aquele soldado e tal. O filme até passa alguma coisa em relação ao personagem principal, até porque ele tem que ser o personagem principal, precisa ficar até o final, né? Mas não fala muito dele, né? Não conta. A história dele é meio que... A única coisa que a gente sabe é que os pais nem queriam, né, que ele fosse pra guerra, né? Ele mesmo que assina. Enfim. E que é real, porque eu vi um documentário sobre a Primeira Guerra que fala... Que os caras, molecada queria ir. Achava o máximo. Fingia. Era um momento na humanidade de muita prosperidade. Sim, né? Viviam-se uma época em que eram monarquias e não tinha essa coisa do Estado moderno, tal. Tinha outro cara que tava... Tudo... Então, a Primeira Guerra, as pessoas também precisam entender, a molecadinha... Não tinha a menor noção do que aquilo ia ser, né? Exato. O quanto isso foi... Eu acho que, assim, tirando a Revolução Francesa, foi a coisa que mais levou o mundo para onde ele está hoje. No sentido de essa coisa, até da coisa transformação... Tirar Deus. Imagina você olhar aquela tragédia inteira em sua volta, né? Quantas pessoas não perderam a fé? Nossa! Outras fortaleceram, né? Como no Último Homem, até o Último Homem. Mas é interessante que tem alguns diálogos muito fortes nesse filme também, sobretudo quando ele tá com aquele cara, o mais velho lá. Que eles vão pegar... eles estão cagando junto. Tem uma hora... Mas quando eles vão lá roubar o ganso e tal, tem uma... Fala, cara, a gente vai sair daqui, a gente não é mais uma pessoa. Não tem como a gente voltar para... A gente não faz parte mais dessa geração, dessa civilização, né? O mundo que a gente conhece não vai ser... Tipo, mesmo que fosse idêntico. O moleque entrou assim, moleque de 18 anos, cheio de vida, cheio de vontade de mudar o mundo. A hora que ele sai dali, ele fala, cara, eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero mudar essa porcaria. Essa porcaria não merece ser mudada. Isso aqui é podre, né? E você vê o personagem principal, quanto ele vai se animalizando, cara. Né? Isso, porque primeiro ele mata um com a coisa, depois ele olha e o cara já toma um tiro, você lembra? Dentro da trincheira, né? Ele olha, ele começa a... esfaquear. Não, ele tá com, acho que uma pá. Ele começa com uma pá, aí a hora que ele para, ele olha, ele vê o cara lá, assim, tipo... aí bate aquela coisa da humanidade, né? Caramba, eu tô matando uma pessoa. Aí logo tem um cara dá um tiro na cabeça do
do menino. Aí depois tem aquela cena na vala, que aquela cena é muito... Passei mal quase com aquela cena. Muito foda. Não, aquela cena é difícil até de falar, cara, porque o cara esfaqueia e depois ele olha e fala, cara, eu tô matando alguém. E o cara tá... A consciência... Cara, e aí, foda, pra quem foda. tá vendo de fora, nossa, bicho. É essa visão também do horror, de falar assim, cara, são dois moleques. Dois moleques. Podiam estar jogando bola, podiam estar... Exatamente. E o que a gente fez, né? O que a gente fez com a gente? O que o cara, mundo tem um fez com poema do Borges. Aí dá na ONU, você não sabe por quê, né? Vamos fazer a paz mundial. Óbvio, depois disso, o cara quer a paz mundial. Dá pra entender, né? Esse drive dos globalistas. Alguma coisa não tá errada. Mas tem um poema do Borges, cara, que ele fala da guerra de dois caras, John Ward e um não sei o que, Gutierrez, um argentino e um coisa. E aí ele fala que o argentino amava Shakespeare. E o inglês amava alguma coisa, os duelos argentinos, alguma coisa da Argentina. Quer dizer, eles podiam ter sido amigos, mas um mata o outro, né, na guerra. Exato. Quer dizer, uma coisa completamente crua, suja, feia, enfim. Não tem beleza Então essa romantização da guerra... É muito... Tudo bem, às vezes você precisa se defender. Eu não sou pacifista hoje e tal. Deus queira que a gente não passe por isso, mas se ela vier... Aí você já sabe que, assim, esquece a sua humanidade. O próprio escritor... ele volta, né? Eric Maria Remarque. Ele volta com trauma, né? Que era o Shell Shock. Shell Shock é impressionante. Tem uns filmes no YouTube, cara, dos caras tremendo. Shell Shock era o barulho das bombas e o cara ficava traumatizado com aquilo. Também os caras traumatizam qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Nego hoje que se você falar ele, se você chamar ele de ele, acabou minha vida. Isso é uma coisa que a gente devia falar. O mundo que se construiu depois, que, aliás, também os conservadores ficam com saudade de 1954, foi construído por essas pessoas que falaram, não, vamos levantar e sair dali. O mundo que veio hoje foi construído pelas pessoas que tiveram a maior paz, quer dizer, tinha Guerra Fria e tal, mas o sangue, né, da guerra... A quantidade de benesses da tecnologia. Cara, você faz tudo sem sair de casa, você não tem nenhuma... A gente cresceu numa Não, mas numa aí época... você já tá falando de agora. Eu tô falando dos baby boomers, assim, que vieram depois da guerra. Sim. Eles tiveram que enfrentar... A gente, nos anos... O que eu tô falando é isso. Nos anos 80, a gente tinha que ir até a padaria comprar comida. Você não podia, se não tivesse nada para comer em casa, simplesmente... Às vezes você tinha pizzaria, delivery, não sei o quê. Algum que funcionava assim, mas não era essa mordomia que é hoje, não. Cada vez vai ficando mais mordomia, a gente esquece, né? E os floquinhos de neve, cara, os woke da vida. O woke só existe porque aqueles caras protegeram a gente. Exatamente. Senão tava todo mundo aqui falando alemão. Então a gente tem que... Às vezes o pessoal meio... Até também dos nós, meio anti-americano, não sei o quê. Cara, o Ocidente, nós aqui, e inclui principalmente os americanos, que foram os mais... Os caras... A gente só tem hoje, no Brasil, a gente tem alguma liberdade porque os caras foram lá. Eles tinham uma consciência da liberdade, né? Claro que assim, né? Não dá para falar América como um todo. Existem, né? Existe o lado negro. O lado negro. Isso aí vai cancelar. Existe o lado escuro. Não sei, o lado obscuro. O lado obscuro da América, muito por causa dos democratas. E que os caras gostam de invadir, os caras gostam o imperialismo americano é muito mais dessa gente do que propriamente do conservador que quer cuidar da sua fazenda, da sua casa, da sua família. O cara não está preocupado em invadir o Iraque. Mais do que democrata é o establishment, né? Porque o establishment, tem muita republicana também. O Bush lá era super... O próprio Reagan era meio, vamos espalhar a paz pelo mundo. Mas começa justamente com aquele mala do Woodrow Wilson, né, da Primeira Guerra. Woodrow Wilson que é o cara que vamos descolonializar o Ocidente. Sempre vem um imbecil que não conhece tradição nenhuma e acaba com tudo, e aí só se ferra. E você sabe o que é curioso? O Woodrow Wilson é um presidente que era tido como o cara das universidades, era o Obama. Sabe o Obama? Era a visão que se tinha do Woodrow Wilson, era o cara, e foi o cara que mais cagou. Se eu não me engano, foi nessa época que teve uma espécie de semifascismo nos Estados Unidos, vindo do Estado e tal. Tem aquele livro, O Fascismo Americano, não, como é que é? Fascismo de Esquerda? Isso. Eu acho que... Eu não li, meu pai leu, mas se eu não me engano, fala também dessa época do Woodrow Wilson. Enfim. Mas, voltando ao filme, o que mais? Isso. Tem umas coisas em filme de guerra que eu acho muito engraçado, são símbolos, né, que eles botam para marcar algumas coisas, né? Então tem o lenço do amigo que morre,
Né? Aquele que ele que na verdade é da menina, né? Que ele pegou da mulher. Aquela primeira cena que ele vê o óculos do outro amigo, né? Essas coisas são muito marcantes, assim, e acho que deve correr, né? Porque o cara, você sabe que aquele cara era, né? O cara te salvou e aí morre no minuto seguinte. Você fala, caraca. Cara. Agora você falou, é uma coisa fantasiosa, mas cara, existiu o cara que morreu por último. Não, existiu, mas não... Algum soldado foi o último a morrer na guerra. Dando um spoiler aqui, é o seguinte, o personagem principal faz todo aquele caminho, aí ele toma uma facada, ele sai da trincheira, cai morto, e aí o cara grita assim, 11 horas, acabou! Porra, mano. Acabou a guerra. Não. Aí, cara, pra mim é demais. Mas não precisava. Isso pode ter acontecido. Não precisava. Não importa. Ficou muito... Bom, é isso aí. Terminando com essa alegria de 17 milhões de mortos, todos aqui felizes e contentes, falando desse filme. Estamos aqui. Infelizmente, desonrando a memória de todos esses caras que foram pra lá. Não, ao contrário, eu falei que não eles salvaram. Não a gente. Tô dizendo assim, nossa geração. Essa geração de merda aí. Enfim. Vai ter que cortar mais um palavrão. Não pode? Não pode. Depois... Essa geração de cocô, como no filme do Stallone lá. Você é um cocô. É muito bom. Mas é isso, assistam o filme. Eu acho que ele tem chance de levar o Oscar, se o Oscar tiver realmente... É claro que eu não assisti o outro lá, tudo ao mesmo tempo. Esse eu acho que tem chance. Eu vou assistir para fazer a comparação. Mas é um filmaço. Filmaço. Bonito. Não é um filme de fim de sábado à tarde, mas para quem gosta da temática, quem quer refletir sobre isso, é um baita de um filme, tem muito detalhe. Não dá pra gente falar em 20 minutos, porque é um filme de 2 horas e 20, né? E tem muita coisa foda nesse filme. Eu vou falar foda. É isso. Assistam principalmente os floquinhos de neve que se ofendem com qualquer coisa. Vê que o mundo já foi um pouquinho pior, tá? E que aqueles caras morreram para você poder estar aí no seu ar-condicionado feliz da vida e no Twitter. Um exercício de imaginação. Tenta se colocar lá naquela situação. Vê se ele tá preocupado em pronome neutro. Aquele carinha, né? O personagem principal. O que ele pensa sobre pronome neutro? É isso aí. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Esse foi mais um Quinto no Oscar. E você sabia, em sua homenagem também, se você sabia, hein? As sequências de filmes sempre são uma lástima e sempre são piores do que o primeiro filme, certo? Pro Oscar, pra academia, né? Parece que sim. Porque a única produção que recebeu o título de melhor filme, sendo uma sequência, foi O Poderoso Chefão 2. Em sua homenagem, porque é um dos seus filmes favoritos. O filme de 90% das pessoas que gostam de cinema. Então, né? Deve ser. Em 1974, ele ganhou o melhor filme sendo uma sequência. Merecidíssimo. Eu acho que De Volta para o Futuro 2 merecia também. É que o 1 não ganhou. É que as nossas sequências, por exemplo, geralmente filme de sequência não é o filme marcante de Oscar, Não, e nem o 1. Apesar de ser um dos meus filmes favoritos de Volta para o Futuro. Indiana Jones. Que mais? Porky's. É um absurdo. Porky's 2 é muito melhor que o primeiro. É um crime o Porky's, porra. Mas o Indiana Jones é um que é meio constante, né? Mas o primeiro... Não, o primeiro é o melhor de todos. Puta, cara, eu gosto do com Sean Connery. O terceiro é bom também, mas o segundo é mais fraquinho. Cara, o Tempo da Perdição? Eu gosto. É porque eu vi muito quando era mais. Eu também, mas igual o primeiro, cara. O primeiro É que eu vi o primeiro depois do segundo. Acho que me chamou a atenção o primeiro. O segundo por isso. Porque deve ter a novidade. E tem um japonesinho no segundo. O japonesinho não, o chinesinho. Chinesinho do Goonies. Que é o mesmo que faz o Tudo ao Mesmo Tempo agora. Ele faz agora? Ele é o tiozinho lá. Legal. Já falamos aqui no outro Quinto no Oscar. Assiste nossa sequência de Quintos no Oscar e volte sempre, estaremos de volta com mais. Digam se vocês acham que a gente deve continuar com essa coisa de filmes, de analisar filme. Boa, comentem aí se vocês estão curtindo essa onda mais cultural, como é que tá. Exatamente. Porque temos ideias. Grande abraço, até o próximo Quinto no Oscar. É isso aí.